Oi gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu e bem-vindos a mais um dia de Veda. Hoje eu tô com uma convidada super especial aqui no canal, a Letícia. Quem me apresentou a Letícia foi a minha amiga Vanessa, famosíssima, que é produtora deste Veda, e ela sugeriu essa pauta porque a Letícia também é formada em letras, ela já tem mestrado, doutorado, as coisas todas que você tem. Tô fazendo mestrado agora. Tá fazendo mestrado, eu já tô chamando ela de doutora, porque vai chegar lá. A Letícia, ela é professora de redação também, e foi quando a Vanessa sugeriu essa pauta, era justamente pra gente falar sobre essa questão da leitura e da redação, com jovens e com adultos, enfim. Então o vídeo é dela, eu tô aqui pra bater esse papo com ela, mas ela que vai contar da experiência pra gente. Então seja bem-vinda, muito obrigada. Obrigada a você. Então, oi, meu nome é Letícia, eu sou formada em letras pela Federal do Paraná e eu faço mestrado em estudos literários ali. Como a Ana Lu falou, eu sou professora de redação de um cursinho pré-vestibular e eu também dou aula de redação e de gramática. Eu acho que a gente conversar sobre a questão da literatura e do ensino da literatura é muito importante. Até mesmo pensando no próprio currículo do curso de letras, né? Porque a gente só tem uma disciplina pra gente trabalhar com a literatura, o ensino de literatura na escola. A questão curricular dos documentos oficiais falam que a gente precisa trabalhar com literatura, é muito importante, mas é sempre muito trabalhado no sentido de história da literatura e não a leitura propriamente dita. Sim. O que a gente pode até recuperar com questões de o que é o nível do Brasil no PISA, os níveis de leitura, quais são os hábitos de leitura no país. Isso acaba refletindo muito, né? Não apenas no ensino, mas também no hábito de leitura fora da escola também. Sim. Né? E eu acho que para começar a falar sobre o ensino de literatura, a gente tem que falar qual que é a recepção dos livros por jovens e adolescentes. Por quê? Considerando que muitos são do contra e que estão naquela fase de se rebelar muitas vezes, e daí acabam recusando a leitura, porque a leitura dentro da escola ela é imposta. E como que a gente pode ver com uma imposição? Até mesmo os textos que são lidos. Muitas vezes é mais fácil você chamar o estudante, chamar a criança ou adolescente através de uma história em quadrinhos, numa adaptação, do que, de qualquer forma, impor já a leitura de um clássico do século XIX. Sim. E é isso que a gente vê muitas vezes dentro do ambiente escolar, né? Que acaba fazendo com que o estudante, o aluno, seja a criança ou adolescente, fica longe da literatura em si. Sim. E o que a gente tende a trabalhar hoje em dia dentro do curso de letras para tentar formar professores é fazer com que a gente trabalhe mais com o texto literário, com a leitura, do que apenas com a historiografia literária, porque isso a gente tem de monte, né? Trovadorismo, depois a gente tem lá classicismo, todo o contexto, mas a gente não lê os textos propriamente ditos. Isso que é importante, né? E daí a gente pode também pensar sobre a questão de qual a importância de ler literatura e ler no geral. Não apenas pensar em dados como o PISA, os níveis de leitura, pensando que um dos grandes problemas do Brasil é a interpretação de texto. Em diversos contextos, não apenas na escola. A gente tá de monte em redes sociais com pessoas fazendo leituras bastante equivocadas, né? Leitura tanto de textos escritos quanto de imagens e por aí vai. Sim. Então a gente precisa muito incentivar a leitura. Mas a literatura também, eu gosto muito de um texto chamado Direito à Literatura, do Antônio Cândido, porque ele vai falar que a literatura é um direito inalienável do ser humano, porque através da literatura que a gente tem contato com outros mundos, com outras formas de ver, e a gente consegue criar empatia com as outras pessoas que a gente não tem como nos colocar dentro da pele delas, mas a gente se coloca por meio dos personagens ou dos eu líricos como nossos egos experimentais, como uma forma de experienciar a vida de outra maneira. Então a literatura é ótima pra gente ensinar a empatia dentro da escola. Sim. Né? Além disso, a gente pode pensar também de como é que a gente está trabalhando com a literatura para a formação do leitor. Quais são os livros que a gente lê, quais são os livros que a gente indica e como é que são trabalhados. Como eu disse, a escola foca muito na questão da historiografia e muitas vezes não deixa espaço para leitura. Né? E a gente pode pensar até mesmo como que esses clássicos
o cânone, os livros canônicos são apresentados. É sempre, muitas vezes, de forma achatada, de forma resumida. E não tem análise de texto propriamente dito, né? Sim. Eu acho que o exemplo clássico de como o texto literário é trabalhado é o famoso júri simulado da Capitu. Né? Que acaba solapando todo o livro, né? Você precisa achar um certo e um errado. E acaba ignorando toda a riqueza do livro do Machado de Assis. As pessoas focam nisso, né? É impressionante. Até hoje, assim, as pessoas... pessoas que não são ligadas à literatura, às vezes vêm brincar comigo assim, você tem um canal de literatura, né? Mas e aí? Capitu traiu ou não? Eu falo, oh Deus. Primeiro... Porque feminista eu já grito, não traiu, mas calma lá. Sim, focar na questão da linguagem, focar na forma como o texto é trabalhado. Na narrativa, né, que é genial. Né? E acho que é importante também a gente pensar na questão, já como eu dou aula de redação, de como que o texto literário ele é inserido dentro dessa produção. A gente tem desde criança, é uma prática muito comum em escolas, a progressão textual, por exemplo. Da gente conseguir dar uma continuidade diferente para um texto literário, da gente incentivar com que o aluno escreva resenhas através de textos literários. Até mesmo hoje em dia, vejo práticas muito legais de professores que, quando trabalham com a leitura, pedem que os alunos façam vídeos para que eles façam resenhas orais, né, como vlog. Porque tá dentro do campo dos adolescentes, bastante, né? Dentro do universo deles, do universo deles. Isso é muito importante. E acaba incentivando a leitura. E daí uma forma da gente repensar a literatura, até indico um livro que é o Literatura em Perigo, do Todorov, que ele vai falar como é que a literatura está sendo trabalhada. E tem toda uma tese, assim como as pessoas falam que as pessoas, os professores, os alunos, etc e tal, estão acabando com o português, há também o discurso de que se está acabando com a literatura. De pensar, por exemplo, que as pessoas não estão lendo mais Machado de Assis, mas estão lendo Harry Potter na escola. As pessoas, elas param, né, em algum lugar. Tudo tá acabando, a música tá acabando, nada muda, né? Tudo acaba. Porque é um pensamento super distópico, né? Não, e a gente tem que pensar, né, sobre como que essa formação da literatura, como que é a importância de uma literatura infantil, como que é a importância de uma ilustração para a literatura infantil, quais são os temas, os gêneros que estão trabalhados com as crianças, para que, conforme o tempo vai passando, a pessoa, o leitor já formado, vai tendo acesso a textos mais complexos, no sentido de uma linguagem um pouco mais trabalhada, o tema um pouco mais complicado e por aí vai. E pra gente pensar nesse trabalho, nessa formação, a gente tem um teórico que se usa muito na letras hoje, que é o Hildo Cosson. No livro dele, Letramento Literário, ele vai trabalhar bastante como a gente pode trabalhar com a literatura na escola por meio da leitura dos textos. Porque é claro que eu acabei de falar do PISA. O PISA fala sobre os dados de leitura do Brasil. A gente tem a avaliação da... Um flash, bem discretinho, que alguém botou aqui. Eu vou refalar, tá? A produção tá fazendo merda aqui embaixo. Eu vou falar, tá? Não, tá bom. Então, como eu falei, a gente tem as avaliações como o PISA, que vão avaliar a leitura no Brasil. Só que a gente tem que fazer uma diferença entre alfabetização e letramento. E a leitura, enquanto letramento, é muito importante. Porque muitos dados sobre alfabetização e o analfabetismo, elas só falam sobre a decodificação do texto. Ou seja, eu sei ler a palavra, eu sei ler a frase, eu consigo decodificar e oralizar. Mas muitas vezes a pessoa não está trabalhando com letramento, ou seja, ela não entende o que ela lê. E isso é muito importante em todos os níveis de educação, né? A gente tem o letramento em si, tem o letramento crítico, tem o letramento visual e também tem o letramento literário. O letramento literário, que é o que o Hildo Cosson defende, é a formação desses leitores para que eles tenham uma leitura de fruição, mas também uma leitura crítica dos textos que eles leem dentro da escola e fora da escola também. Para não trabalhar então com essa historiografia, ele vai defender duas sequências didáticas, que são muito boas, uma sequência básica e uma expandida. O que ele defende nisso? Ele defende no centro de cada sequência a leitura em si, porque a gente precisa ler com os alunos
os textos, para que a gente mostre para eles como é que a gente lê e como é que a gente já pode, dentro da escola, fazer uma crítica literária. Sim. Né? Então ele defende que um primeiro passo é a gente fazer uma motivação, explicar por que é que a gente está lendo aquele texto, como que a gente pode abordar aquele texto. Em seguida, ele vai falar sobre a introdução. Você introduz a obra, você introduz questões temáticas, questões biográficas do autor e o contexto. Sim. Para, enfim, você, junto com o aluno, ler aquele texto. Sim. Seja ler ele completinho, seja ler entre pedaços, guiando o aluno. Para que depois você faça uma interpretação com eles. E você pode, numa sequência expandida, ampliar essa interpretação, ou seja, expandir para questionar questões temáticas, para questionar a recepção daquele texto, seja ele contemporâneo, como é que a crítica literária, mas também o mercado editorial trabalha com o texto. Sim. É importante fazer os alunos pensarem nisso também. Uhum. Ou a gente fazer uma crítica presentificadora, pensar como que aquele texto literário dialoga com o contexto dos alunos. A gente pode também pensar numa contextualização daquela obra histórica que alunos gostam muito, por exemplo, quando estão escrevendo redação e dissertação, começar com noção histórica. É uma forma de você repensar a história por meio da arte, contextualizar historicamente. A gente pode também, eu acho isso muito importante, pra gente pensar na própria escrita, como que a gente analisa os textos estilisticamente. Pra gente ver como que o estilo demanda um trabalho e como cada linguagem tem seu efeito. Sim. Né? A questão poética também, para ver como que a obra ela é composta. Por exemplo, você falou da Capitu, né? Muito mais importante do que saber se a Capitu traiu ou não o Bentinho, é saber como que é a poética daquela obra. Sim. Como que ela foi construída a ponto de deixar essa dúvida no leitor. Isso é muito mais importante, né? E a gente tem que conseguir identificar isso em toda obra que a gente lê, seja um conto, uma crônica, um romance. E daí uma forma que a gente tem, bem aplicada à educação, dos textos literários, é o famoso vestibular. Por quê? Todo vestibular tem listas de livros. Uns 10, alguns vestibulares têm 4, outros têm 5. E alguns concursos, no geral, também cobram literatura brasileira. A minha questão é, que livros são esses que a gente está fazendo os alunos do terceirão ou nos cursinhos pré-vestibulares ler? Quem seleciona os livros são os próprios professores de letras das universidades. Né? E eu acho que é muito importante os próprios professores pensarem o que eles estão fazendo os alunos lerem. Porque é uma forma de incentivo à leitura também. Porque os alunos vão ler para conseguir acertar as questões. E daí aqui eu coloco a minha crítica da gente pensar nessa composição de livros. Por exemplo, o FPR, que é a minha instituição. Nós temos 10 livros de 10 homens, não tem nenhuma mulher. Que delícia. Sim, que delícia, e não que tem, agradável. E não tem nenhum curitibano, nenhum paranaense. Que a gente poderia utilizar o espaço também para incentivar a literatura local, né? Não a favor de um bairrismo, mas pra gente ver que a literatura está sendo produzida aqui também. Sim, claro. Outros exemplos que a gente tem a UFSC que faz isso. Tem lá, entre a lista de livros, sempre um catarinense. Pra mostrar quem é que produz literatura ali. E a gente pode ver hoje muito a leitura de muitos escritores muito bons por causa do vestibular. Por exemplo, Carolina Maria de Jesus. Tá na lista da UFSC. Conceição Evaristo. Tá em várias listas. A gente tem também... Cada vez que acontece uma coisa dessa, né? O coração chega palpita. Sim. A gente tem, por exemplo, na lista da UFSC, a gente tem um livro que é Fantasias Eletivas, que é de um catarinense, que a personagem principal é uma travesti. Né? Que faz repensar. E a travesti é uma escritora e tá produzindo literatura através das imagens. É muito bom. E como isso é importante, né? Super importante, né? Ou até... Interrompendo, ou até a própria questão de colocar os racionais, pra gente pensar, por exemplo, do Nobel do Bob Dylan, que todo mundo ficou reclamando e tal, gente, poesia, música é poesia, poesia é literatura, sabe? Eu tem que estar ali dentro. Vou precisar fazer igual a chata de galocha, botar sua cabecinha aqui embaixo. Fazer um videozinho falando, com uma câmerazinha. Essa parte vai aparecer, né? Vai aparecer. Sim, e é muito importante, até pra gente reformular o que é literatura. Sim. E onde ela está, né? Porque ela também tá no rap. Quer subir na cama? Oi! Fica falando lá do chão. Não, o que é literatura e onde ela está? Porque ela tá em qualquer lugar. Ela tá no rap, ela tá no slam, que é um negócio que a gente tem bastante aqui na UFPR, umas meninas fazendo toda semana. Enfim, ela tá em qualquer lugar. Ela não é esse negócio fechado, elitista e que é só José de Alencar e etc, sabe? Sim, até mesmo a gente reformular o que é o cânone e qual é a recepção da literatura hoje, através de uma crítica
que é deslocado, né? Que a gente pode pensar não na questão de uma literatura de uma margem, por exemplo, Racionais, ou a gente pensar numa Carolina Maria de Jesus dentro do vestibular, mas a gente mostrar que a crítica literária e a literatura em si estão em todos os lugares. Sim. Não tem um centro apenas, né? Isso é tem muito... um cânone, né? Um cânone que a gente precisa reformular, né? E aumentar essa visibilidade da literatura. Até porque a gente tem muita gente esquecida. Eu tive uma aula incrível na UFPR com uma professora maravilhosa, mas que ela só colocou o cânone porque ela é substituta, então ela se sentiu pressionada a colocar só o cânone, mas ela deu vários exemplos pra gente. Ela conseguiu colocar Pago no meio, assim, meio de sopetão, mas ela falou muito do Lúcio Cardoso na aula, apesar de não conseguir passar pra gente o texto, e falou de mais algumas outras pessoas que eu não vou lembrar quem são, mas tudo da mesma época, sabe? Sim, inclusive, né, Lúcio Cardoso dialoga claramente com Clarice Lispector. Sim, eram amigos, brothers. Sim, sim, né? E é muito importante a gente pensar também... Tchau! É muito importante a gente pensar como que se dá também a escrita da literatura dentro do vestibular. Eu gosto muito do vestibular da UFSC, acho que já deixei bem claro aqui. Puxando o saco de vestibular, eu amei. Amei. Por quê? Porque, inclusive, foi semana passada e os meus alunos me contaram como foi o vestibular. A UFSC, ela cobra no vestibular a produção de uma crônica ou de um conto. E eu acho muito importante a gente valorizar a criatividade também num processo seletivo que é bastante achatado. Sim. Então, quem quiser escrever a dissertação, aquele clássico de vestibular, pode escolher a proposta de dissertação. E quem quiser escrever um conto no meio do vestibular, pode também. Nossa, que legal isso. É uma forma de valorizar a literatura também. Sim. Porque já é um grande problema a forma que as frases objetivas colocam para a literatura, certo? Porque acaba lá colocando em 5 alternativas uma interpretação de um texto. De um texto literário que cada um pode ter uma interpretação, né? Sim, sim. E tem uma experiência bem engraçada que eu vivi, que eu acho um exemplo legal. Eu pesquisei durante a monografia e agora no mestrado Clarice Lispector. Adoro Clarice. E um dia os alunos me trouxeram uma questão da FUVEST sobre Clarice para eu ajudá-los a entender o que estava acontecendo. E eu não acertaria a questão, porque eu não estava vendo sentido na alternativa correta e eu achava que a errada também estava certa. Né? Que depende muito de como que a literatura está sendo construída e está sendo colocada dentro do vestibular. Sim. E acho que a Clarice sofre muito dessa questão de ser achatada pelo vestibular, de a galera tentar explicar como um enredo único e tal, uma coisa que é muito viajada. Sim. Que é muito mais do que aquilo. Eu tô rindo muito que ela pediu pra descer e ela continuou falando lá de baixo. É só subir, amiga. Podia ter ficado aqui em cima. Vou então. E tem outra, já que a gente tá falando de Clarice Lispector, tem uma anedota muito engraçada que a Clarice escreveu o Água Viva, se eu não me engano, acho que foi Água Viva, né? E um professor da universidade disse que não tinha entendido nada aquele livro e que aquele livro não tinha qualidade alguma. E uma estudante de 16 anos contou pra Clarice que não, era Paixão Segundo GH. Que aquele livro foi o livro da vida dela, porque ela entendeu do começo ao fim, por causa da vivência e experiência dela enquanto leitora. Né? Depende muito... Ah, sim, tem livro que funciona pra um, que funciona pra outro. Depende muito da visão de mundo, do momento da vida, né? Por isso que a literatura é tão incrível. Sim, sim. E depois na escola também, de como como você falou, depende muito do leitor, né? Sim. Como que a gente tem que mostrar pro aluno que há 1000 possibilidades e que se ele não gostou de um livro, ele pode escolher outro. Até que ele encontre algo que engate a leitura. Né? E tirar a literatura desse ciclozinho de só existe uma questão certa e errada naquele livro, você não pode entender mais coisas além daquilo, né? É isso que eu gosto muito das nossas provas nas letras, porque é tudo em geral dissertativa e você pode escrever basicamente o que você entender dali, porque não tem muito certo e errado. É o que você entendeu, desde que seja bem amarrado, desde que seja bem estruturado, tá ótimo. O professor não vai poder falar isso aí que tá errado, que tem que ser A, B ou C, a resposta. E esse é o problema da escola. Sim. Né? Que você preenche uma ficha de leitura, muitas vezes, pra provar que você leu. E só provar que você leu não diz nada sobre a sua experiência enquanto leitor. Porque é muito mais o efeito da leitura em você enquanto pessoa do que apenas entender o que é o enredo, o personagem, o tipo de tempo que acontece e quem é que tá vivendo aquela história. Mas a sua relação é a sua leitura. Eu tive uma professora acho que no primeiro ano do ensino médio, quando eu estudei aqui em Curitiba.
eu tinha uns 15 anos, morei aqui, que ela fazia a gente toda sexta-feira, pegava assim um grupo de 3 alunos que liam algum livro que a gente escolhia ao longo daquela semana e a gente ia contar sobre o livro na sala de aula. Tipo, sentar assim na mesa dela e falar. E ela não cobrava esse tipo de coisa de sujeito e tal. Isso ela ia cobrar na prova, mas ela queria que a gente falasse como foi a experiência de leitura. Eu lembro, sei lá, de Saúde Jacó, do Machado de Assis, que eu li por graça, porque eu quis, porque essa professora tinha falado muito bem do livro e eu quis falar sobre ele lá pra ela, tipo, pra impressionar e tal. Quem nunca? E eu adorei o livro, E a relação sabe? afetiva com o professor Sim, e eu nunca tinha gostado tanto de Machado quanto naquele momento. E a Saúde Jacó é um dos livros mais legais dele, mas sabe, eu gostei de poder falar como foi, o que eu achei do livro, o que eu senti com o livro. Sim. E até você falou da questão de você relatar e fazer oralmente uma resenha, um comentário sobre o efeito da leitura em você. Eu acho que é importante, a gente estar falando de educação, da gente citar os trabalhos da Fundação Cultural aqui de Curitiba, né? Que a gente tem, por exemplo, as conduções de história e as rodas de leitura, que formam os leitores de uma forma muito ligada à escola, porque os mediadores de leitura muitas vezes vão à escola para ler o texto e tiram justamente essa questão de uma leitura escolarizada, porque eles vão lá, leem, discutem, e é só isso. É você experienciar o texto e não responder uma ficha de leitura. Sim. E a gente também tem as rodas de leitura, nas casas da leitura, que os mediadores vão lá e leem junto com os leitores textos, e assim como os clubes da leitura, né? Sim. Que a gente tem um coletivo, não apenas uma memória coletiva de leitura, mas uma construção crítica da leitura entre pessoas. Ah, é maravilhoso. Sim, porque a gente tem que também ter uma visão que a escola, enquanto um espaço de construção do conhecimento e de socialização, que também é o lugar em que a gente faz uma construção coletiva da leitura. Sim. Porque a gente tem muito, às vezes, a sociedade vê muito a leitura como algo muito individual. Muito solitário, né? Solitário. Não, a leitura, ela foi feita para ser compartilhada. Até o ato solitário de você ler já é algo bem dialógico, porque você está lendo com alguém, que é o autor, Sim. com os personagens, né? E quando você faz o incentivo e conversa com os alunos sobre o texto, eles expandem a leitura e fazem uma outra visão de leitura. Ah, sim, com certeza. A leitura compartilhada é incrível. Ela tava me zoando que ela viu que depois que eu fui no encontro do Leia Mulheres, eu aumentei a nota que eu tinha dado para um livro. Mas é muito isso, porque a construção em grupo ali tinha me levado a enxergar outras coisas sobre o livro. Isso é muito legal. Sim, e a escola também é um espaço Sim. que dá pra fazer muito isso. Eu lembro de uma professora, acho que foi, sei lá, na 7ª série, 5ª série. Aparentemente eu tive ótimas professoras de português. Que ela passou pra gente, no começo do ano, pra incentivar a gente a ler um livro da Agatha Christie. Foi o primeiro livro da Agatha Christie que eu li. E a gente lia assim, dividia em grupos e cada grupo lia certos capítulos. E a gente ia contando pras pessoas. Que legal. E demorou, sei lá, umas 2, 3 semanas nisso, de acho que 2 aulas por semana. Pra gente contando o livro e todo mundo, assim, super empolgado pra ler e tal. Querendo saber. Ela começou com a Agatha Christie pra ir pra outras coisas. Então a gente leu Iracema nesse mesmo sentido. A gente leu vários livros clássicos nesse mesmo esquema. Nossa, de Agatha Christie pra Iracema eu levei até... Sim! Agora... Mas é que pra Gente, preparar, eu né, nunca consegui ler Iracema. É chato pra cacete. É muito chato. A gente tem propriedade. Eu posso falar que José de Alencar é insuportável. Eu também não gosto de José de Alencar. Eu não consegui, mas também não me esforcei muito, não. Eu só peguei... Tava na escola ainda, eu li a primeira frase de Iracema e eu falei, não dá. Não dá. Mas, né? Mas pode ter o quem que eu ama. acho legal dessa professora pegar, tipo, a Agatha Christie, que é um negócio que é mais aproximado da gente. Tem essa questão do mistério. A gente quer saber o que vai acontecer. Sim. E aí, no fim, ela mostra que dá pra fazer com qualquer coisa. Eu acho que a gente também, falando da leitura, a gente pode falar também do incentivo à escrita, que é muito importante dentro da escola, mas não uma escrita, como eu trabalho, bastante voltada ao vestibular e a concursos, que é bastante instrumentalizada. Sim. Mas uma escrita criativa mesmo, de pensar como que a gente consegue fazer com que os alunos trabalhem a escrita através de um afeto com a leitura. Eu tenho, por causa da UFSC, que eu trabalho muito com vestibular, eu tenho um aluno que é vestibulando em medicina, que esse é o 2º ano que eu tô dando aula pra ele. E ano passado ele dizia que ele não gostava muito de escrever, ele escrevia porque era necessário. E como a gente trabalhou muitas crônicas de Clarice Lispector, Vanessa Bárbara, Rubem Braga, Andressa Baricello e por aí vai. Ele foi vendo como que a crônica, além do vestibular, ela pode ser
um tipo de texto e um tipo de olhar sobre o mundo. Sim. E ele começou a escrever tantas crônicas que ele tá com um projeto de livro Olha de só. crônicas. Que maravilha. Sim, Um cara que não gostava de escrever. não gostava de escrever, né? E hoje ele fica pensando, inclusive, como é que ele pode transformar a vida em crônicas, em textos literários. E é muito legal ver isso, como que é através da leitura de crônicas, através da discussão e análise, né, de uma crítica literária, ele conseguiu despertar o interesse em escrever, que é bem importante. Ah, sim, com certeza, né? Porque além do analfabetismo funcional, a gente tem problema de pessoas que não sabem se expressar, né? Sim, né? E a escrita tá aí pra isso, né? Sim. A gente pode pensar que é uma forma muito legal de trabalhar com a escrita também, através da leitura, a trabalhar com a escrita de si, né? Fazer com que a prática da escola de um relato ou de um diário de escrita, de leitura, você consiga desenvolver não só a prática da escrita, mas também uma leitura de si próprio, através dos textos e dos livros que você lê. Nossa, que incrível isso. Maravilhoso. Gente, acho que o vídeo ficou gigante, mas assim, maravilhoso. Eu fiquei aqui bem aluna, só escutando a Letícia falar, depois a Vanessa entrou no meio também, porque as duas fazem letras e, enfim, a gente sempre aprende também com as pessoas e com as amigas, por isso que eu também tô aproveitando o Veda pra trazer, né, outros tipos de pauta pra cá. Eu achei que foi ótimo, gente. Vocês são maravilhosas. Vanessa já tem um canal, Letícia, daqui a pouco a gente convence ela a fazer um também. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou colocar as redes das meninas aqui embaixo pra vocês procurarem elas. E é isso, continuem aí acompanhando o Veda. Não se esqueçam de se inscrever no canal se ainda não forem inscritos, deixarem um joinha se curtiram. E até amanhã. Tchau, tchau.